Como evoluiu a atividade económica em Portugal no terceiro trimestre? A atividade económica em Portugal acelerou no terceiro trimestre de 2025, com o PIB a crescer 2,4% em termos homólogos e a reforçar a trajetória positiva dos últimos trimestres. O motor desta evolução voltou mais uma vez a ser o consumo privado, que registrou uma ligeira aceleração e cresceu 4% em termos reais face ao mesmo período do ano anterior, o que representou um aumento de 1,2% em relação ao segundo trimestre. Este aumento foi registado em todas as categorias de despesa das famílias, com destaque para as despesas em bens duradouros, com as compras de automóveis a apresentarem mais um trimestre de forte crescimento, acompanhadas por um desempenho igualmente expressivo das compras de bens de eletrónica. Por setores, os serviços continuaram a liderar a expansão da atividade económica, mas tanto a indústria como a construção superaram as expectativas e mostraram evoluções bastante positivas. No setor da construção, a atividade ganhou dinamismo num contexto de forte subida do preço das habitações, que aumentaram uns impressionantes 17% em termos homólogos, mais do triplo do aumento registado na zona euro. Estes desenvolvimentos resultam naturalmente de um contexto de elevada escassez de oferta no mercado residencial, sendo também agravado pelos custos de mão de obra na construção, que se mantêm como um dos principais fatores limitativos do setor. Como evoluiu o rendimento e o poder de compra das famílias portuguesas no terceiro trimestre? No geral, o poder de compra das famílias voltou a melhorar no terceiro trimestre. Os salários cresceram a um ritmo um pouco mais moderado, mas essa desaceleração tem sido muito gradual e tem permitido que as remunerações por trabalhador continuem a crescer acima da inflação. Inflação que permaneceu em níveis considerados controlados, embora tenha acelerado ligeiramente para 2,3% no terceiro trimestre, em grande medida devido ao aumento do preço dos bens alimentares, muito concentrado em algumas categorias específicas. Por sua vez, o emprego superou as expectativas e cresceu a um ritmo muito rápido, registrando uma variação homóloga de 3,8%. E este crescimento resultou um contributo decisivo para o aumento do rendimento do setor das famílias. Naturalmente, estes agregados escondem situações mais vulneráveis dentro da sociedade portuguesa. Com esta evolução, a taxa de desemprego continua a descer, fixando-se em 5,9% da população ativa e próximos de mínimos históricos. Desta forma, o contexto de escassez de mão de obra em Portugal intensificou-se, com mais empresas a reportarem dificuldades em contratar. Uma limitação que tem sido parcialmente mitigada pelo aumento da população estrangeira e pela maior taxa de atividade entre os residentes. Como é que o setor externo está a influenciar a economia portuguesa? No terceiro trimestre, as exportações cresceram apenas 1,2% em termos reais face ao mesmo trimestre do ano passado, um ritmo modesto e que continua a refletir um contexto internacional difícil. No caso dos bens, o desempenho das exportações continuou condicionado pelo fraco crescimento da economia da área do euro, apesar de se observarem alguns sinais de recuperação naquele que é o nosso principal mercado externo. Do lado dos Estados Unidos, a estabilização das tarifas comerciais refletiu-se em parte na redução da incerteza para as empresas exportadoras, que, contudo, enfrentam custos de exportação superiores. Nos serviços, a categoria mais relevante, o turismo internacional, manteve um desempenho positivo, com as despesas por turista a continuarem a crescer de forma sólida, apesar do aumento marginal do número de dormidas de turistas não residentes. Tudo isto aconteceu num contexto marcado por vários desenvolvimentos relevantes a nível internacional. Por um lado, o acordo de cessar-fogo no Médio Oriente trouxe esperança de redução das tensões geopolíticas. Por outro lado, cresceram as preocupações com a possível sobrevalorização das empresas tecnológicas ligadas à inteligência artificial e com o risco da dívida pública de alguns países europeus, nomeadamente França. Isto no momento em que a inflação na área do euro se encontra próxima do objetivo do Banco Central Europeu, que deverá ter concluído o ciclo de redução das taxas de juros, adotando uma postura de maior prudência nos próximos trimestres.